Bom dia, que bom, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Mateus 21, versículo de número 12 e 13, diz assim: Então Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse, está escrito, disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a fazeis covil de salteador. Glória a Deus. E chegaram-se a ele no templo cegos, coxos, e ele os curou. Aí quando nós lemos a Bíblia diz que, versículo de número 13, disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada a casa de oração, e vós, porém, as fazeis covil de salteadores. A minha casa será chamada casa de oração. Então, quando ele diz que a minha casa será chamada casa de oração, ele está a falar do nosso corpo. Simboliza o nosso corpo, está dizendo, nos nossos tempos, a Bíblia diz que ele entrou no templo, naqueles tempos ele entrou no templo e expulsou os que lá vendiam. Então quer dizer que o templo havia sido invadido com os cambistas e os cambistas que estavam aí a vender. Diz assim, entrou no templo, expulsou todos os que ali vendiam pombas, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Então ele entra no templo, expulsou primeiro os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Depois diz, está escrito que a minha casa será chamada casa de oração, e vós, porém, as fazeis covil de salteadores. A minha casa será chamada casa de oração. A casa de oração. Minha casa será chamada casa de oração. E vocês tornaram-a em covis de ladrões. Quer dizer, o que acontece aqui é que a casa existiu desde há muito. E aquela casa foi construída para ser casa de oração. E geralmente casa de oração é onde Deus habita, é onde nós temos intimidade com Deus através da oração. Então o que acontece? A própria Bíblia diz que Deus não habita em templos edificados pelas mãos humanas. Quer dizer que nós somos a habitação de Deus. Nós somos o templo. E esse templo é templo de intimidade com Deus. Mas quando nós lemos aqui, nós entendemos que em algum momento a casa que é chamada casa de oração foi invadido. A casa foi invadida, entraram vendedores, aqueles que vendiam e compravam. Os cambistas também estavam lá. E os que vendiam pombos também estavam lá. A minha questão é, o que aconteceu? O que aconteceu para que essas pessoas ocupassem o lugar da oração? O que aconteceu? What happened? O que aconteceu para que essas pessoas ocupassem a casa de oração? Então, quando nós olhamos, por exemplo, aqui os cambistas geralmente são aqueles que fazem trocas de valores. Você pode trazer alguma coisa, algum valor, uma moeda de uma outra nação,
e você trocar com eles. Então, o trabalho dos cambistas é trocar aquilo que você ou alguém traz. Você vai para um cambista, você vai trocar. Ele vai trocar o que você tem. Se você traz dólar, ele vai trocar para metical. Vamos voltar para isso. Dólar é uma moeda muito importante, não é? Dólar é uma moeda muito importante. Você vai para lá com dólar, dinheiro que você traz do estrangeiro, vai lá com rand, valores que eles têm mais valor em relação à nossa própria moeda. Isso, glória a Deus. Então, quando você chega lá, eles não vão te dar uma outra moeda igual àquela que você traz. Vão te dar aquele dinheiro, aquela moeda que a nível internacional não é conhecido. Metical, por exemplo, não é conhecido. Não tem valor nenhum, só circula aqui, funciona aqui, só. Então, quando você vai para um cambista, o que acontece? O cambista, você lhe dá dólares, euros, moedas que são 4 vezes, 10 vezes, 60 vezes mais que a nossa própria moeda. Então, eles levam o que é valoroso, o que tem valor, e te dão aquilo que automaticamente não tem valor. Percebeu, né? Automaticamente aquilo que você vê não tem nenhum valor, não é conhecido em nenhum lugar. Então, esses cambistas haviam invadido a casa de oração. Eles faziam trocas. Me lembra dos tempos dos colonos. Os colonos vieram para a África e faziam trocas. Do you understand? Eles levavam o que era mais valoroso. Ouro, prata, marfim, coisas com muito valor, pedras preciosas, em troca de doces. Percebe, né? Trocava marfim em doce. Você lhe dava marfim, lhe dava ouro, lhe dava todas as riquezas que você tinha ou que nós tínhamos. E eles te trocavam em doce rebuçado. Davam-te doce, davam-te cozinhas sem cabeça. Então, levavam aquilo que é mais precioso que você tinha e te davam aquilo que não era nada. Então, esse é o trabalho daqueles que fazem troca. Então, um dos seres que gosta de fazer troca é o diabo. O diabo, o que ele faz? Ele toma daquilo que é nosso valoroso, aquilo que tem valor, e nos dá aquilo que não tem nenhum valor. Aquilo que não tem nenhum valor, ele dá-nos. Então, a Bíblia diz que Jesus, quando entra no templo, ele expulsou essas pessoas com essas atitudes, que vendiam, compravam e faziam trocas. Vendiam, Jesus, ele entrou, começou a expulsar aquele pessoal para poder ficar. E no primeiro momento eles não entendiam. Não entendiam por quê. Mas depois ele diz, ele puxa a palavra que está em Isaías 56 e Jeremias 7, se não estou engano, 11 ou 13. Ele diz assim: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, e vocês, porém, vocês os tornaste em covil de salteadores. Então, a casa de Deus, o templo de Deus, ou tem que ser a casa de Deus. Se Deus não está lá, quer dizer que os cambistas estarão lá. Se Deus não está no templo, quer dizer que o diabo estará lá. Os cambistas, aqueles que vão trocar tudo quando você tem, estarão lá. Eles estarão lá. Pai Senhor, minha querida, irmã Leonor, graças a Deus. Então, quando ele diz que expulsou quando entrou no templo, é porque dentro do templo, o templo havia sido ocupado com pessoas estranhas. Templo de Deus, ele entrou no templo e o templo estava ocupado. Alguém estava no templo. Pessoas estavam lá, mas não estavam a adorar a Deus. Eles estavam a vender,
estavam a fazer trocas, trocavam. Você vinha com tua graça, vinha com teu casamento, trocavam, te davam, você ficava, não. Você vinha e a casada disse, você vai ficar viúva. Não vamos levar o teu casamento, vamos te dar, você vai ficar viúva. Você vinha com seu negócio, andar, trocavam, colocavam. Então, eles trocaram. O trabalho dos cambistas é trocar, fazer exchange. Eles mudam, trocam. Eu estava a falar da moeda, dólar, rand. Quando você vai para um cambista, você lhe dá aquele valor e ele te dá aquele valor que aparentemente não serve para nada. E eles ficam com a moeda mais importante. Então, o diabo também faz a mesma coisa. Ele é um cambista perfeito. Ele sabe fazer bem. Todo cambista, a maior parte dos cambistas, aqueles que estão na rua, estão aonde, eles usam muita bruxaria. Eles usam muita bruxaria. O dinheiro que eles vão te dar, geralmente não tem servido para muita coisa. Eles fazem tudo por tudo para tirarem proveito de você. Então, esses cambistas também estavam lá trocarem sonhos, trocarem visões, trocarem ideias, trocarem planos, trocarem prosperidade. Iam trocando, iam dando às pessoas aquilo que não era importante. Os portugueses, quando chegam na África, trocaram, levaram tudo que é bônus e nos davam o quê? Nos davam repousados. Nos davam cozinha sem cabeça. Que nos nossos tempos, nem uma criança nossa, você engana, lhes dá isso. Mas nós éramos enganados assim mesmo. Então, Jesus, ele chega nesse templo, escalou nesse templo e encontrou aquilo, não pediu permissão. A Bíblia diz que começou a espalhar tudo, derrubou as mesas, derrubou as mesas dos que vendiam pombos, que vendiam, compravam, expulsou todos os cambistas. Depois disse, eu faço isso porque o que está escrito em Isaías 56 e em Jeremias 7, versículo 11 ou versículo 13, se não estou enganado, diz assim, a minha casa será chamada casa de oração. E o que vocês têm feito é que deixaram se tornar cavernas de ladrões. Do you understand? Está a dizer que a casa que era de oração, ele diz que vós tornaste, nós é que tornamos a casa de oração em covides de ladrões. E você chora, porque você está a ser roubado, seus sonhos estão a ser roubados, seu casamento está a ser roubado. É porque você, a casa de oração, tu understand? O que é que me entende? A casa de oração, o que você fez, tornou em cavernas de ladrões, deixou os ladrões habitar em você. A Bíblia diz que o diabo não fez senão para matar, roubar e destruir. Então nós deixamos a casa, paz, querido, muita paz. Então nós deixamos a casa ser invadida com ladrões. Por isso Jesus, ele fala que ele diz que essa casa será chamada casa de oração. E vocês, está a dizer vocês, em vez de praticarem a oração dentro dessa casa, em vez de vocês praticarem a oração nesta casa, o que vocês fizeram, transformaram esta casa em covil de ladrões, em caverna de ladrões, em buraco de ladrões, onde os ladrões se esconderam lá. É o que vocês fizeram, o que Jesus faz. Então, aqui ele nos ensina, enquanto não haver oração, insight dentro de nós, os ladrões estarão lá. E o ladrão não vai senão para matar ou para destruir. O ladrão está lá porque no templo onde ele diz casa de oração, não está a se aplicar a oração. We are not applying prayer. Não está a se aplicar oração. Não é o que está a ser aplicado. O que está a ser aplicado é muita coisa. O quê? Venda de pombo, troca, ser cambista, todas essas coisinhas, comprar e vender. É o que tem acontecido. E nós choramos. O que está acontecendo? Eu tinha tudo para dar certo. É que
Você deixou o cambista. Os cambistas trocaram a sua prosperidade em desgraça. A sua luz em trevas. O seu brilho tornaram em uma coisa murcha. Eles trocam, they are making exchange. Eles trocam, estão a trocar, porque o trabalho do cambista é fazer trocas. Mas por quê? Porque eles chegaram, verificaram e viram que havia espaço para poderem ocupar aquele lugar. Porque a oração que deveria ficar lá não está lá. O que está lá está tudo vazio. Não há nenhum fogo. Então eles entraram, começaram a estender suas mesas, mesas de doença, mesas de pobreza, mesa de desgraça, mesa de muita mesa que eles foram colocar. Oh, já não está ninguém. Parece que estavam fazendo, começam, você já viu o lugar onde se faz feira? Geralmente não é um sítio, espaço. Chegam a dizer, hoje vamos fazer uma feira. Então eles vão colocando as mesas, aí vão colocando, vendendo seus produtos. Então eles chegaram e viram, o diabo chegou, viu que aqui está tudo vazio, um campo limpo. Começaram a colocar suas mesas e começaram a comprar e a vender. Jesus Christ. Então, os homens vinham com seus sonhos, vendiam seus sonhos e eles compravam os sonhos, ficavam beneficiados. Em troca disso, eles vendia desgraça. O diabo nos vende desgraça. Compra tudo de bom que é nosso. E depois nos vende desgraça. Nos vende desgraça, nos vende pobreza, nos vende aquilo, mas aquilo. Ele nos vende aquilo que nós não queremos. É o que ele nos vende. Desgraça. Desgraça, ele nos vende isso. Por quê? Porque eles conseguiu invadir o lugar que é para a oração. A oração tem que estar aqui dentro de nós. Tem que partir de dentro de nós para fora. Então, está escrito que a minha casa será feita casa de oração. Ou é casa de oração, ou é covil de ladrões. Ou covil de ladrões. Ou é casa de oração, ou é um lugar de money exchange. Ou lugar dos cambistas. Você pode olhar para a tua vida e em algum momento você via a sua vida brilhar. O que aconteceu? Houve um cambista, fez-se troca daquilo que é seu e te deram aquilo que não é seu. Você pensa que quando o diabo nos rouba a nossa inteligência, a nossa prosperidade, só rouba para ir arquivar. Exchange. Ele usa isso para seu próprio bem. Ele usa isso para o seu próprio bem. Então, ele leva o que é nosso, vai aplicar nele. Então, meus queridos, eu falava semana passada, oração que produz resultado. Enquanto o templo de Deus, que é o nosso corpo, ser covil de ladrões, caverna de ladrões, não haverá resultados. Nós vamos ir atrás e alguém há de vir arrancar de nós. Então, está escrito que a minha casa será casa de oração. Não será covil de ladrões, não será caverna de ladrões. Caverna é um lugar onde os ladrões se escondem para poderem atacar. Eles se escondem lá. Quando você vem com teu dinheiro, seu salário de serviço, eles saem, chegam, roubam e voltam para a caverna. Quando você vem com seu casamento, eles chegam, entram, arrancam, eles se escondem na caverna. Quando você vê com teus sonhos ou com todos os teus pensamentos, eles saem, arrancam. Caverna é lugar onde os demônios se escondem. Então, vós tem de tornar a minha casa, que é de oração, em covil de ladrões. Então, Jesus o que fez? Expulsou todos os cambistas. Ele disse, sai. Ele começou a expulsar todos eles. Ordenou com que todos saíssem. Mandou embora todos os cambistas. Mandou embora todos os ladrões, todos que vendiam. Deu tchaia, foi porrada. Saem todos. Porque aqui não é lugar de vocês fazerem vossas práticas. É casa de
oração. E depois disso, o que acontece? Versículo 14. E chegaram-se a ele no tempo cegos, coxos, e ele os curou. Depois de ter expulso os cambistas, começou a fazer a obra dele. Muitas das vezes que nós queremos aqui, como o Senhor nos abençoa, mas ele sabe que aí o que você quer não é a bênção numa primeira fase. É você estar livre dos cambistas, ladrões, aqueles que estão escondidos na sua vida. É a primeira coisa que ele quer, expulsar. Porque mesmo que te abençoe, enquanto os ladrões estão escondidos, eles vão de sair e vão roubar. Eles vão roubar o que Jesus colocou dentro de você. Então ele entrou no templo, não abençoou aqueles, ele mandou embora. Pá, pá, pá. Saem todos. E saíram todos. E informou. É bíblico que a minha casa será casa de oração. Transforma a sua vida. Ou vamos transformar a nossa vida de oração. Vamos transformar o nosso corpo como casa de oração. E vamos fazer as coisas acontecer. Vamos trazer resultados nas nossas orações. Orações que produzem resultado. Vamos começar a praticar. Não é fácil orar. Vamos começar a colocar a oração como uma prática diária. Como a água que temos que beber todos os dias. Mesmo sem sede nós temos. Não vai a Deus para pedir. Oração é falar com Deus. Não é sempre que é pedir, não é sempre que é pedir. Não, é falar com Deus, ter intimidade. Vamos desenvolver a intimidade com Deus, o relacionamento com Deus. Como é que vamos fazer? Através da oração. O elo da ligação do homem com Deus é através da oração. Então, precisamos praticar a oração. Estou trabalhando, pratico a oração. Estou aonde estou praticando a oração. Estou no chapa, estou praticando. Estou em casa, estou praticando a oração. Enquanto mais pratico, é que nem, por exemplo, você vai à escola de condução. Enquanto mais você pratica o seu carro, você vai ganhando prática, E você vai começar a caminhar como os outros eles caminham. Paz e graça, meu querido irmão Hélio. Deus abençoe a sua vida. Então, vamos aplicar a oração. Oração tem que ser praticada. Vou orar. Jesus para os discípulos cobrou 1 hora de tempo. Diz, vocês nem pelo menos oraram comigo 1 hora de tempo. E você pode não conseguir, ou podemos não conseguir. 5 minutos aqui, 5 minutos ali, 5 minutos ali, 5 minutos ali, 5 minutos ali, 5 minutos ali. A cada dia estaremos desenvolvendo a arte de orar. É o que é preciso ser feito. Assim, os ladrões que estão dentro de nós vão sair, vão abandonar, porque dentro de você já estará a aquecer. Você clama a Deus, Jesus ele entra dentro de você e ele dá chamboco a todos quando ocuparam o teu corpo. O teu corpo não é caverna dos demônios, é casa da oração. Que Deus abençoe a sua vida. Essa é a palavra de hoje. Essa palavra me abençoa bastante. Eu acredito que alguém vai querer aprender desta palavra. É uma revelação que Deus me deu. Eu peço para que tu compartilhe com todos os seus amigos. Compartilhe essa palavra e desafie aos seus amigos a escutar. Despede para poderem acompanhar essa live. Vai ser uma grande bênção para a vida da pessoa que estará acompanhando. Que Deus te abençoe, meu amado. Assim terminamos a nossa live e até amanhã. Saudar a todos em nome de Jesus. Sempre sou. Meu nome é Leutério Tembe. Graças a Deus. Então, que Deus te abençoe grandemente, irmã Leonor. Deus abençoe a sua vida, irmão Hélio, irmão Nduandwe, no maio. Que Deus abençoe a sua vida. Bom trabalho a todos vocês. Boa semana laboral. Em nome de Jesus. Um abraço para ti. Tchau, tchau.